Senhor, os meus pés estão cansados, o meu rosto está molhado pelo pranto que chorei. Senhor, perdoa minhas fraquezas e tira essa tristeza que insiste em ficar no meu coração. Senhor, eu preciso de ajuda, me protege, me escuta. Eu preciso dessa luz. Senhor, de tantas maravilhas, te entrego minha vida, faz de mim um filho teu. Senhor, sou tão pobre, tão pequeno, mas agora estou querendo a luz da salvação. Senhor, de tantas maravilhas, te entrego em minha vida, faz de mim um filho teu. Senhor, sou tão pobre, tão pequeno, mas agora estou querendo a luz da salvação. Está no ar mais um programa Andando com Deus, pela sua TV Sudeste, canal 17, e nós queremos agradecer a todos os nossos amigos, telespectadores, amigos de já 8 anos que nós estamos com esse programa no ar, e eu fico muito feliz quando eu passo pelas ruas e algumas pessoas nos reconhecem e falam acerca do programa Andando com Deus. O programa Andando com Deus, conforme desde o início, ou a nossa promessa no início do programa ainda, há 8 anos atrás, nós temos um propósito de pregar um evangelho sadio, o evangelho que salva e transforma as vidas das pessoas. Eu não estou falando isso como alguma coisa que viesse a pejorar alguma outra pregação de outras pessoas. Não é nada disso. Mas é que nós atualmente estamos vivendo um evangelho tão distante daquilo que se propôs ou daquilo que Cristo propôs, que nós ficamos um tanto preocupados. E desde então, nós começamos a pensar nesse assunto com mais seriedade, para que as pessoas entendessem o plano de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E por esse motivo, e por entender na palavra de Deus a necessidade de resgatar essa questão, é que o programa Andando com Deus foi ao ar, na permissão do próprio Deus. Não para que nós pudéssemos nos colocar como melhores do que outros. Não, cada um tem a sua linha e nós não estamos aqui para fazer uma crítica em cima de outras denominações ou outros pregadores. Mas nós queremos, sim, resgatar aquilo que o próprio Senhor Jesus nos mandou fazer. Quando Marcos escreve, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não estava falando de um evangelho de facilidades. Ele não estava falando de um evangelho que as pessoas pudessem ficar diante dele ou assimilá-lo
como se fosse uma facilidade para a sua vida. Pelo contrário, o Senhor Jesus nos mandou pregar um evangelho de sofrimento aqui nesse mundo, até pelo fato de que aquele que prima pelo evangelho verdadeiro, ele é combatido por todas ou pela maioria das pessoas que estão do lado dele. Mas o evangelho que nós estamos vendo hoje é um evangelho que a pessoa ou as pessoas que se entregam a ele não mudam nada. É um evangelho de que confessou com a boca Cristo, acabou. E a Bíblia, ela nos ensina algumas coisas e nós precisamos de entender. Muito bem, mas não é esse o texto que nós queremos falar hoje. Apenas estamos aqui recordando o pacto que nós fizemos com você, dileto amigo ouvinte, desde 8 anos passados, quando o programa Andando com Deus se estabeleceu. O assunto que eu quero tratar hoje com você tem um título, e o título é: quanto custa? Parece que sou estranho esse título, quanto custa? Mas na verdade, nós queremos transmitir para você esse recado de Deus, para que você tenha na sua mente, para que você mantenha que no seu coração, que os seus recursos não são suficientes, muito ou pouco, não são suficientes para resgatar a sua alma. Eu quero convidá-lo a ler o Salmo de número 49. Nós vamos ler alguns versículos e eu quero que você preste bem atenção nesses versículos, porque eles são a chave daquilo que nós queremos falar nesse programa com você. O Salmo de número 49, nós vamos ler os versículos 6, 7 e 8, que diz assim a palavra do Senhor: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Que Deus abençoe essa leitura, e eu quero repetir o versículo 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. A nossa proposta nesse programa é falar sobre quanto custa, usando como base o Salmo de número 49, dos versos 6 aos versos 8. Indagar o preço de qualquer tipo de mercadoria hoje se tornou necessário, ou seja, é comum entre todos nós. Por exemplo, eu saio da minha casa, eu moro no bairro Kubitschek, e quando eu vou às compras, no todo final de mês, eu saio da minha casa e vou passando pelos supermercados que tem no meu caminho, ou no trajeto que eu vou fazer. E assim, quando chego no aeroporto, no último supermercado que eu vou observar, ali eu já sei todos os preços das principais coisas que eu passei. Então, eu começo as minhas compras por ali. Faço alguma delas ali, passo no outro supermercado, em outro, e finalmente eu chego no meu bairro com as minhas compras feitas. Eu preciso de fazer isso porque o próprio governo, ele diz para mim que eu preciso de fiscalizar. As equipes econômicas, quando nós lemos, quando nós ouvimos, falam acerca disso.
para que a gente economize, um pai de família ou uma família economize algum dinheiro na sua casa, ele precisa de fazer essas coisas. E assim, nós continuamos no restaurante, nós continuamos na lanchonete, ou mesmo numa loja de tecidos. E isso se tornou para nós o nosso dia a dia, ou tornou para nós quase que uma obrigatoriedade. Exceto, é claro, para algumas pessoas que são abastadas e que não se preocupam com o dinheiro. Mas todos nós que temos o nosso salário ali suado, somos assalariados, então temos essas dificuldades e nós precisamos de fazer. Mas existem pessoas, dileto amigo, que agem de uma forma e que talvez seja por desconhecer a palavra de Deus. Aliás, talvez não. A própria palavra do Senhor, ela vem dizendo: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Na minha juventude, eu trabalhei, e eu sou do estado de Goiás, e eu trabalhei com um grande fazendeiro ali em Goiás, grande criador de gado. E quando chegava no tempo de uma festa que tem numa cidade ali em Goiás, perto de Goiânia, chamada Trindade, existe ali uma festa chamada a Festa do Divino Pai Eterno. E eu me lembro muito bem dessa festa, naquele tempo ainda, como ela movimentava e movimenta ainda o nosso estado e muitos lugares do Brasil. Esse fazendeiro que eu trabalhava com ele era um grande criador de gado, conforme eu disse, e ele vendia gado de corte. Então, já naquele tempo, ele apanhava muitos bois, e colocava numa espécie de confinamento que seria vendido para os frigoríficos posteriormente. Mas quando era na festa, ou no tempo da festa da Trindade, ou da festa do Divino Pai Eterno, ele chamava o seu capataz, o gerente da fazenda, e dizia para ele assim: escolhe dentre os bois confinados 5 ou 6 bois bem cevados e manda para a Trindade, para mim, para a igreja em Trindade. Qual era o objetivo daquele homem abastado, daquele homem endinheirado? O objetivo dele, segundo ele mesmo, e eu o ouvi falar algumas vezes, é para que, quando esse donativo chegar na igreja, o padre me absolva dos meus pecados e Deus, então, assim, reserve para mim um bom lugar no céu. Ora, hoje, com o conhecimento da palavra em que nós temos, nós vemos que isto que saía da boca dele era um grande equívoco. Ele estava totalmente enganado, mas como eu referi, a palavra de Deus diz que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí está uma visão que muitas pessoas têm, que muitas pessoas levam e carregam consigo no coração. O erro está exatamente em primeiro lugar, que homem algum não pode absolver ninguém do pecado. Só teve um que podia fazer. E em segundo lugar, aquele fazendeiro o qual eu trabalhei com ele, ou o referido, ele julgava que a sua riqueza ou seus donativos pudessem aplacar a ira de Deus ou comprar um lugarzinho no céu para ele.
Então ele nutria no seu coração essa inverdade, talvez aprendida com seus líderes religiosos. Porque, na verdade, a religião faz assim. Ela aprisiona, ela engana, e agora eu não estou falando apenas de uma religião, estou falando das várias religiões existentes. Ela aprisiona e deixa a pessoa totalmente cega. Então a pergunta que nós começamos o estudo nosso, ou a palavra nossa, nesse programa: quanto custa? Nós falamos sobre coisas materiais, mas agora nós estamos falando de coisas espirituais. Porque agora eu quero saber, eu quero perguntar quanto se trata da alma? Quanto custa? E talvez você possa perguntar, mas a alma tem valor? E eu digo a você, a alma não tem um valor monetário. A alma, ela não custa um dinheiro, que seja real, dólar, ou que seja qualquer um outro tipo de dinheiro. Não, não é esse tipo de valor que nós estamos falando. Se o nosso Deus tivesse no seu coração, ou no seu pensamento, ou no seu projeto, isso, ele seria um Deus injusto. Mas o Senhor, nesse preço da alma, ele colocou de uma forma que todas as pessoas tenham condições de alcançar a salvação da sua alma. O texto que nós lemos disse que a redenção da alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Como é que nós podemos então pensar em algo dessa natureza? Quando nós falamos de valor da alma, nós então pensamos, ou você pode pensar, quando é que a alma se tornou algo que possa ser comprado? E eu te respondo, a alma do homem foi vendida ainda no jardim do Éden, quando Adão deliberou desobedecer a ordem de Deus, passando assim a ter uma lacuna, um buraco entre ele e Deus. E diga-se de passagem, um buraco intransponível. Eu diria um cânion. O inimigo tomou posse. E com a queda do homem, caiu não só toda a humanidade, mas toda a terra se transformou em maldição por causa do pecado do homem. Talvez você pense então, mas o que eu tenho a ver com Adão? Milhares de anos atrás aconteceu o que aconteceu com ele. Mas aí é que está o equívoco. Aí é que está o seu engano. Porque a palavra de Deus, e Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele vem dizendo essas palavras. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. O salmista, no Salmo de número 51, ele vem dizendo que foi gerado em iniquidade e ele foi concebido em pecado. Aí está a resposta, porque a criança também morre. A criança morre, as crianças morrem, o adulto, o jovem morre, o pastor morre, o bispo morre, o padre morre, todo mundo morre.
porque o pecado generalizou-se. O pecado de um homem generalizou-se. A questão agora, e quando nós falamos de compra, a alma do homem está vendida ao pecado, ao príncipe desse mundo, a Satanás. Mas o Senhor nosso Deus, no propósito eterno dele, ele propôs a si mesmo pagar um preço para que você, para que a humanidade fosse resgatada. E por isso a Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus, então, através de Pedro, na sua primeira carta, ele vem exatamente falando sobre a compra da alma. Qual é o preço? Quanto custa essa alma? Diz lá: não foi com ouro e nem prata que vós foste comprado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu não sei o que você pensa, o que você sabe acerca disso. Mas eu sei de uma coisa, que você está sendo informado agora, que a sua alma tem um preço, que por sua alma foi pago um preço. Mas o que é que você vai fazer com essa informação? Se você quer ser resgatado, chamado de volta aos braços de Deus, trazido outra vez ao lar paterno, você precisa de entender, em primeiro lugar, que a sua alma tem um preço, que foi pago pelo sangue de Cristo, e você precisa de aceitá-lo como seu Salvador, aceitar essa moeda de troca, não estribar no seu orgulho, de pensar que não precisa de um Salvador. Mas se você entender que precisa de um Salvador, basta você crer no nome do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas a palavra crer será apenas abrir a boca e dizer eu creio? Não. A palavra crer, ela vai muito além do que essas letras pronunciadas. Porque crer significa lançar-se em, abraçar, descansar. É deixar Deus te dirigir. É deixar Deus comandar a sua vida. Para que você nunca mais viva como dantes. Para que você viva uma nova vida. Deixando para trás todos os percalços. Tudo aquilo que aconteceu com você até então. E a isso é dado o nome de novo nascimento. E a palavra de Deus, ela quer que você seja um novo nascido para a glória de Deus. Queres hoje aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Entre no seu quarto, você mesmo, onde você estiver, e receba a mensagem da cruz de Cristo, onde Ele pagou o preço pela sua alma, e que a única coisa que precisa de você fazer agora é lançar mão desse pagamento e dizer: eu creio e o aceito como meu único e suficiente Salvador. E a palavra de Deus então te garante a vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde.
e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.